O nome dessa história é A Vera, Lúcia. Ela era uma moça simpática, sorriso largo, cheio de vida. Era mais velha de uma família de 5. Eles não tinham luxos, mas também não passavam necessidade. As irmãs e irmãos mais novos frequentavam a escola pública do bairro de classe média. Ela tinha terminado o ensino médio e passado no vestibular, mas só para o segundo semestre. Isso exigiria um esforço extra da família, mas estavam muito orgulhosos dela. Nossa menina se chamava Lúcia, em homenagem à avó paterna, mulher conhecida por sua bondade. A nossa Lúcia conviveu com a avó apenas até os 5 anos. Dona Lúcia faleceu. Não guardava muitas lembranças desse tempo, mas toda vez que assava um bolo, a memória de sua avó despontava em sua cabeça. Na casa de Lúcia sempre tinha bolo pronto ou no forno. Quando ela partiu, seu pai recebeu uma pequena herança em dinheiro e algumas peças que faziam parte do mobiliário. Foram colocadas aqui e ali, bordando a casa da família. A nossa Lúcia resolveu passar uns dias no interior, na casa de uns tios. Comprou sua passagem, pegou um ônibus e foi até a capital do estado. E de lá pegaria outro ônibus até a pequena cidade. No ônibus, já a caminho do seu destino, conheceu um rapaz com o qual conversou durante o percurso. Ele também não morava lá. Apenas passaria uns dias no sítio que ele e alguns amigos haviam alugado. Ele gostava de natureza, já havia concluído a faculdade e trabalhava em sua área de formação. Era engenheiro e se chamava Felipe. Lúcia não estava à procura de romance, mas parece que o romance bateu à sua porta. Chegou na casa dos seus tios, maravilhada pelo rapaz. Nos dias seguintes, trocaram mensagens e Felipe a convidou para tomar um sorvete. A cidade era pequena e não oferecia muitas opções. Tomaram um sorvete, conversaram na praça e ele a deixou em casa. Lúcia teria ficado mais encantada com Felipe se isso fosse possível. Chegou a hora da despedida. Felipe voltaria para casa e ela ainda tinha mais uma semana na casa dos tios. Ela tomou um banho de rio, passeou pela praça. Lúcia atraía olhares, mas ela nunca se deu conta disso. Lúcia voltou para casa. Felipe morava a cerca de 200 quilômetros da casa dela. Marcaram e ele veio visitá-la. Engataram um namoro. No início, Felipe ia todos os finais de semana e ficava hospedado na casa de Lúcia, no quarto dos irmãos mais novos. O namoro foi esquentando e ela passou também a ir para a cidade de Felipe. Lá podiam dormir juntos sem hipocrisia. As vindas de Felipe ficaram menos frequentes e as idas de Lúcia mais numerosas. A cidade de Felipe era maior do que a de Lúcia. Eles saíam bastante. Felipe tinha uma turma de amigos, logo Lúcia tornou-se popular entre eles. Felipe, algumas vezes, parecia um ciumado e aos poucos foi parando de sair com os amigos e Lúcia. Só os via durante a semana com a alegação de que, quando ela vinha, queria aproveitar mais tempo com ela. Isso foi o que disse a Lúcia. Um dia, ele aguardava na sala enquanto Lúcia se arrumava e foi surpreendido por uma Lúcia maquiada e com um lindo vestido. Ele imediatamente elogiou. No jantar, Felipe reparou como olhavam Lúcia. Felipe era um rapaz bonito. Eles formavam um belo par. E o tempo foi correndo e ele sempre elogiava a Lúcia, porém sempre tinha um mas. Você está linda, mas prefiro você sem maquiagem. Ou você está linda, mesmo com esses quilinhos a mais. Ele passou a escolher as roupas de Lúcia. Comprava peças que a presenteava, batas, saias longas. Lúcia queria agradá-lo, aos poucos foi mudando o seu estilo de se vestir. As brigas eram sempre ligadas aos ciúmes de Felipe. Terminavam em gritos e batidos de porta. Normalmente, Lúcia nem sabia do que se tratava e muito menos as razões das explosões. Lúcia cada vez mais se escondia em roupas e normalmente procurava se concentrar apenas em Felipe, mas Felipe sempre tinha um motivo para reclamar. Ela perdera as contas das vezes que ouvira Felipe dizer: "Vai assim para a faculdade?" Quando fizeram um ano de namoro, Felipe a pediu em casamento e ela, apaixonada,
aceitou. Morariam na cidade de Felipe. Lúcia transferiria a faculdade. Casaram-se na cidade de Lúcia, um casamento sem luxo, 3 meses depois do pedido. Começaram a vida em uma casa simples, boa, confortável. Era uma casa de 2 quartos, alugada. Felipe levava a Lúcia à faculdade, fiscalizava a cor do batom, as roupas, perto de quem ela deveria ficar, e às vezes ele sorrateiramente espiava pela janela ou pelo pequeno vidro da porta. Lúcia estudava à noite. Se Felipe chegasse e ela estivesse conversando com alguém, lá vinham as brigas. E com o tempo, elas foram gradativamente aumentando. Você não está se portando como uma mulher casada. Vão achar que casei com uma PUTA. Esse batom é para PUTAs e não para mulheres casadas. Você age como uma vaga unda. E com o passar dos meses, vaga unda e PUTA eram as palavras que ela mais ouvia. Lúcia não tinha nem 21 anos e se vestia como se tivesse 60. As roupas eram aprovadas por Felipe, assim como a maquiagem, quando ele permitia. Nas raras visitas de Lúcia à família, ela deveria sempre ficar com Felipe. Nunca sozinha com nenhum dos seus familiares. Caso contrário, ouviria 200 quilômetros de xingamentos até em casa. A mãe de Lúcia percebeu os olhos assustados da filha e a presença ostensiva de Felipe. Felipe tinha o controle do WhatsApp da esposa. Qualquer trabalho em grupo era um parto a fórceps. Ela às vezes conversava com a mãe. Sempre dizia que Felipe tinha esse comportamento porque a amava demais. Felipe costumava fazer longas declarações de amor, flores e bombons, e até dar-lhe joias depois de suas explosões. Faltando mais ou menos 2 anos para a conclusão do curso de Lúcia, Felipe resolveu que deveriam ter um filho. Isso manteria Lúcia ocupada. Felipe gostava de tomar cerveja com os amigos, às vezes às quintas ou sexta-feira, chegava sempre tarde e bêbado e procurava a Lúcia para fazer SEXO. Fosse a hora que fosse, as primeiras vezes em que Lúcia se negava, Felipe reclamava. Batia uma porta ou outra. Depois ele parou de pedir e começou a fazer o que quisesse, porque era sua mulher e deveria satisfazê-lo. A agarrava pelos cabelos ou segurava os seus braços. No dia seguinte, milhões de desculpas e alegava que fora bebida. Lúcia continuava os contraceptivos, queria se formar primeiro, afinal ela só tinha 21 anos. Felipe faria 30 em poucos meses. Como Lúcia não engravidava, já que tentavam havia 6 meses, ele decidiu acompanhá-la ao ginecologista para terror da jovem. Com um olhar desesperado, Lúcia disse ao ginecologista que estava tentando engravidar. A ginecologista sabia que ela não engravidaria por conta das injeções de contraceptivos que ela tomava. No entanto, entendeu seu olhar e pediu que aguardassem 1 ano antes de tentar qualquer tratamento. Deu a ela uma lista de exames que deveria fazer e sugeriu que Felipe fizesse alguns. Felipe não gostou da sugestão da médica, que, segundo ele, estava duvidando da sua masculinidade. Felipe controlava os passos de Lúcia. Em uma quinta-feira, Lúcia avisou que chegaria mais cedo à faculdade, pois precisava fazer um trabalho em grupo. E antes que ela recebesse a resposta da mensagem, ela saiu. E pior, esqueceu o telefone em casa. Felipe chegou furioso na faculdade. Praticamente arrastou para o carro e pela primeira vez ele bateu nela. E a pôs de castigo, porque havia sido culpa dela o que acontecera. Disse que se ela se comportasse, nunca mais aconteceria. Tratava com muito carinho e dando-lhe presentes. Lúcia estava confusa e ferida. Quando ela teve de volta o seu celular, viu 127 ligações perdidas de Felipe naquele fatídico dia, assim como as centenas de mensagens ofensivas. Lúcia não saiu de casa aquela semana. Seus colegas de faculdade mandaram-lhe mensagens preocupados. O próprio Felipe as respondia dizendo que estes dias acompanharia as aulas online porque tinha visitas em casa.
Quando seu rosto desinchou, ela escondeu os hematomas com maquiagem e voltou às aulas. Ela se tornara medrosa e ainda mais assustada. Agora Felipe a agredia com tapas e chutes por conta de qualquer coisa. Batia em lugares que ela pudesse ocultar com a roupa. Um dia, a mãe de Lúcia, preocupada com a filha, viera passar uns dias na casa deles. Esses dias foram maravilhosos. O velho Felipe do namoro estava de volta. A mãe foi embora e Felipe voltara à rotina. Era realmente entre tapas e beijos. Lúcia se sentia à beira de um precipício. Um dos colegas, delegado de polícia, fazendo a segunda faculdade, começou a reparar no comportamento de Lúcia. Suas roupas, os hematomas que ficavam visíveis quando ela movimentava um braço ou o vento levantava momentaneamente sua blusa. Ele notou que ela sempre atendia o telefone no primeiro toque com medo. Ele entendeu o que estava acontecendo. O delegado seguiu uma vez o casal até em casa para saber onde Lúcia morava. Esperou alguns momentos do lado de fora para ver ou ouvir o que poderia acontecer. Este dia estavam no pós-briga e Felipe estava um doce. Felipe costumava dizer que ela tinha muita sorte de tê-lo. Uma mulher como ela não despertava nada além de curiosidade nos homens. Lúcia já quase não sorria. Seu colega delegado tentava se aproximar e Lúcia ficava apavorada, olhando em volta enquanto conversavam. Ele tinha 30 anos, era solteiro e muito bonito. Ele estava determinado a resgatar Lúcia, embora não soubesse como. Foi se aproximando de Lúcia, mas não sabia que não tinha tempo, que se não agisse, em breve ela perderia a vida. Um dia, Lúcia aparecera na faculdade com roupas próprias para sua idade. Felipe estava viajando a trabalho e ficaria 2 semanas fora. Ele a controlava de hora em hora, embora estivesse longe. O delegado, que se chamava José Roberto, desta vez conseguiu se aproximar e conversar com ela. Ela estava leve, sorridente e bonita. Apenas se comportava de maneira normal, como qualquer garota de 21 anos. Durante aquela semana, ele conheceu um pouco mais de Lúcia. O único detalhe que a separava da humanidade era aquele telefone grudado em sua mão. Zé Roberto aproveitou aquelas 2 semanas para se tornar um pouco mais que um colega e se tornou um amigo. Quando o telefone tocou, ela atendeu rápido e nervosamente. Era a 3ª ligação em menos de 1 hora. Ela se despediu dos colegas rapidamente e foi para casa. Zé Roberto acompanhou seu carro. Felipe voltou e Lúcia novamente se tornou assustadiça. Zé Roberto decidiu contar a Lúcia um caso que teoricamente acontecera na sua delegacia. Uma moça que aparecera sem vida depois de anos de maltrato. O marido À medida que Zé Roberto contava a respeito das condições do corpo, as lágrimas brotavam nos olhos de Lúcia. Era como se ela estivesse vendo seu futuro ali na frente. Mas como escapar de Felipe? Zé Roberto combinou com ela que esperaria Felipe sair para o trabalho. Ela pegaria suas coisas mais importantes, colocaria numa mala. Ele a ajudaria. Ela ficaria na casa da mãe dele, onde Felipe não poderia encontrá-la. Ela deveria deixar também o celular ali. Zé Roberto já tinha dado-lhe um novo número e um novo aparelho, para que ela cadastrasse nele o contato das pessoas mais importantes. Lúcia olhava com carinho para sua casa, despedindo-se. Cada memória boa era acompanhada de tapas, socos, chutes e humilhações em cada lugar do seu lar. Quando Felipe começou a mandar mensagens sem resposta e ter ligações não atendidas, ele achou que havia algo de errado. Voltou para casa e não encontrou Lúcia. Percebeu que ela não queria ser reencontrada. Já preparava mentalmente as penas às quais a submeteria. Chegou a hora da faculdade, Felipe foi até lá. Ninguém vira ou falara com Lúcia naquele dia. Ele se justificou dizendo que deveria ter apenas um desencontro. Felipe estava entre a preocupação e a cólera. Ao chegar em casa, correu ao armário e percebeu que grande parte das roupas de Lúcia e coisas dela já não estavam mais lá. A campainha tocou.
Felipe se recompôs e foi atender a porta. Um oficial de justiça lhe entregou uma medida restritiva. Ele não poderia ficar a menos de 500 metros de Lúcia. Felipe fervia entre o ódio e o coração partido. Se ela pensava que seria fácil, não seria. Ela fechara todas as suas redes sociais. Ele a esperava diariamente na porta da faculdade. Ela havia decidido que faria aulas online, ou pelo menos esse semestre. Felipe andava pelas ruas da cidade, que não era pequena, em busca de Lúcia. Felipe sabia que Lúcia não evaporara. Veio o pedido de separação, Felipe prontamente aceitou. Era a chance dele. Ela foi acompanhada de Zé Roberto. Os documentos foram assinados. Na saída, Felipe disse que gostaria de conversar e pedir perdão. Ela já estava mais consciente do que havia lhe acontecido e de como era sua vida. Lúcia apenas respondeu que não tinha mais nada para falar. Felipe respeitou e saiu, mas ele tinha um link. Zé Roberto. Ele já o havia visto na faculdade. Contratou um detetive para que investigasse a vida e a rotina de Zé Roberto. Assim foi feito. Nessas 2 semanas, ele não avistou Lúcia em nenhum lugar. Ela não morava com ele, como delirara Felipe. Zé Roberto ia com bastante frequência à casa da mãe, que era bem próxima dele. Não havia nenhuma correspondência dirigida a Lúcia no lixo, mas o detetive achou algumas folhas que pareciam um trabalho de faculdade. Não tinha nome, mas tinha algo escrito, muito borrado por conta dos líquidos do lixo feridos durante a putrefação do material orgânico. Felipe teve a certeza que era a letra de Lúcia. Só a empregada saía daquela casa para jogar o lixo e, às vezes, com a velha senhora para levá-la a um curto passeio. Felipe decidiu que seria o momento ideal pelo qual ele esperava. Não havia uma frequência determinada, mas ele sabia que a empregada a levava cedo, em dias ensolarados, mais frescos. Todos os dias ensolarados ele comprava lindos buquês de rosa e esperava a saída da empregada. Foram dias intermináveis e incontáveis, buquês jogados no lixo. Felipe estava obcecado, estava com cabelos desgrenhados, barbudo, semanas sem trabalhar, só espreitando a casa. Ele alugara uma casa no mesmo quarteirão, de onde ele pudesse ver a casa onde Lúcia estava. Mudara sorrateiramente de madrugada com pouquíssima mobília, mas dali ele teria uma visão privilegiada. A cada 5 dias lhe era entregue um buquê de flores. A velha senhora, enfim, saiu para passear. Ele pediu uma criança de uns 11 anos que brincava no quintal de uma vizinha com a anuência da mãe para entregar um buquê de flores na casa da frente. Ele contou à mãe do menino que gostaria de namorar uma moça que morava naquela casa. Ele deu à mãe R$ 100 pelo favor. A senhora olhou para ele e pensou que dificilmente alguém o olharia 2 vezes. Penalizada, ela sugeriu que desse um jeito no cabelo e na barba, tomasse um banho, mas Felipe não o ouvia. Tinha os olhos pregados na porta. Quando a Lúcia viu a criança com as flores, achou graça da ideia de Zé Roberto. As flores alegrariam a casa, pensou. Ele sempre é tão gentil. Ao abrir a porta e caminhar até o portão para pegar as flores, Lúcia foi atendida por 6 disparos. E Felipe tirou a própria vida na frente da criança, da senhora e da mãe da criança e da própria criança, atirando na sua própria cabeça. O cartão que acompanhava as flores dizia: "Eu sou Romeu e você é a minha Julieta."